No momento do ano tradicionalmente de balanço, o Turismo em Destaque de hoje vai ser inteiramente dedicado aos aspectos que puxaram mais para cima e mais para baixo o turismo neste ano de 2024. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Numa época em que tradicionalmente se fazem balanços, é natural que haja curiosidade acerca dos aspectos que terão marcado pela positiva e pela negativa o ano turístico de 2024. Não é por isso de estranhar como tenham sido remetidas mensagens e perguntas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, acerca deste assunto, as quais naturalmente agradeço. E como sempre gosto de fazer, sublinho que foi justamente este o propósito que levou à criação deste endereço, para que possa colocar as suas perguntas ou sugerir os assuntos que aqui gostaria de ver abordados. Portanto, já sabe, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação não só é fundamental, como é sempre extremamente bem-vinda. Antes de referir os três aspectos que, em minha opinião, marcaram pela positiva este ano turístico de 2024, eu quero começar por referir e até recordar aquilo que aqui disse no episódio número 9 desta segunda temporada do Turismo em Destaque, justamente o episódio que foi o primeiro do ano que agora está a findar, quando então perspectivei a evolução da atividade e os aspectos que a poderiam condicionar tanto pela positiva como pela negativa. E então tive a oportunidade de qualificar este ano como o ano de todos os sobressaltos, atento à situação geopolítica mundial e os impactos económicos da mesma, também a evolução dos conflitos armados em curso, principalmente na Ucrânia e em Gaza, e as inúmeras eleições que iriam ocorrer um pouco por todo esse mundo fora, incluindo Portugal. Mas também tive a oportunidade de antecipar que, não obstante este cenário de sobressalto, acreditava que a atividade económica do turismo poderia chegar ao final de 2024 com resultados que, no mínimo, igualariam os obtidos no último ano anterior à pandemia, isto é, em 2019, ficou, como se sabe, conhecido para a história como o ano de todos os recordes turísticos. Dito isto, e retomando agora o fio à meada, eu tenho para mim que o primeiro e porventura mais importante aspecto dos três que aqui quero destacar pela positiva foi a recuperação do turismo. Como ainda há pouco referia e como também há 3 semanas, no episódio 53 desta segunda temporada do Turismo em Destaque, tive a oportunidade de analisar em detalhe, tudo indica que a constelação turística vai finalizar o ano presente, ultrapassando os números de 2019, nomeadamente no que respeita ao total de chegadas internacionais de turistas e às receitas globais geradas, pelo menos é essa a previsão avançada pela ONU Turismo, que, como se sabe, é o novo nome pelo qual dá a Organização Mundial de Turismo. Caso tal venha a confirmar-se, como tudo, aliás, o indica, estamos mais uma vez perante um verdadeiro fenómeno, ou se quisermos, um autêntico caso de estudo. O anterior tinha sido a quando de 2008, 2010, tivemos com a crise financeira mundial, dando ao turismo, mais uma vez, a prova da sua resiliência, do seu dinamismo, dado em pouco mais de 2 anos após a pior crise da sua história, o tempo da pandemia, ter conseguido superar o ano histórico de 2019, que, não é demais dizê-lo, tinha sido o ano de todos os recordes. O segundo aspecto, pela positiva, que aqui quero destacar foi o controlo e a baixa da inflação, uma vez que, na ressaca da pandemia, a economia mundial viu-se confrontada com um novo desafio, sobretudo derivado e em grande parte motivado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, o que acabou por agravar dramaticamente a crise energética que já se vinha a fazer sentir, que se juntou a uma conjuntura geopolítica bastante adversa que, como se tal por si só já não fosse suficiente, ainda foi agravada com o alargamento do conflito do Médio Oriente entre Israel e uma parte importante do mundo árabe. Ora, no meio de tantas tensões e que com cada vez um maior número de fatores de instabilidade, veio a provar-se que a estratégia
da alta das taxas de juros posta em prática quer pelo Banco Central Europeu, quer pela Reserva Federal Americana, foi a mais acertada, sendo claro que a inflação continua a descer e cada vez a estar mais controlada ou estando mais controlada a cada dia que passa. E naturalmente que isso refletiu-se positivamente nas atividades turísticas, que deixaram de ter e sentir as pressões inflacionistas, que motivaram uma subida dos preços dos produtos e serviços que comercializavam, para além daquilo que resulta do normal funcionamento do mercado, por um lado, e viram também o poder de compra dos consumidores começar, ainda que de forma lenta, a ser restaurado por outro lado. E o terceiro aspecto a destacar é a difusão da inteligência artificial. Depois do lançamento do ChatGPT em finais de 2022 e de 2023, a inteligência artificial ainda levantar muitas dúvidas e receios acerca da sua utilização, em 2024 ela claramente foi assumida como uma ferramenta, ou se quisermos, como um poderosíssimo aliado para o desenvolvimento das diversas atividades turísticas, da obtenção e recolha de informações mais precisas e mais vastas sobre os mercados e sobre os consumidores, que está a conduzir a um crescente customização e personalização da oferta turística, até uma melhor eficiência e eficácia do serviço prestado, uma vez que proporciona a libertação de recursos, principalmente recursos humanos, dando-lhes mais tempo para darem também mais atenção ao consumidor, ao viajante, ao turista, no fundo, ao verdadeiro centro do universo do turismo. Em síntese, e apesar do ano de 2024 ter e estar condicionado por um vasto conjunto de fatores que, à partida, deixavam a atividade turística mais que com incerteza em situação de sobressalto, o facto é que, seja por mérito próprio, seja porque os piores receios e temores acabaram por não se confirmar, a recuperação conseguida, a par da baixa da inflação e da difusão da inteligência artificial, foram, para mim, os fatores que puxaram mais para cima o turismo mundial no ano que agora está a terminar. Como acabámos de ver, o ano de 2024 foi um bom ano para o turismo mundial. Porém, isso não nos deve fazer pensar, muito menos deve levar a crer que tudo foram rosas neste ano e que nada de menos bom sucedeu ao conjunto das atividades turísticas, ou pelo menos que, de alguma forma, as acabou por afetar. Infelizmente, assim não foi, o que só valoriza ainda mais os resultados que foram alcançados, ou melhor, que estão em vias de ser alcançados e posteriormente confirmados. Se há pouco, na pergunta anterior, falei dos 3 aspectos que puxaram mais para cima o turismo neste ano, vejamos agora os 3 que, em minha opinião, condicionaram pela negativa, isto é, puxaram para baixo o turismo ao longo do ano que está a findar. E o primeiro de todos eles foi, e infelizmente ainda é, a guerra, tanto na Europa como no Médio Oriente. O ano começou com uma luz de esperança que na primavera a paz, ou pelo menos um acordo de cessar-fogo, fosse obtido no conflito resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas rapidamente essa luz apagou-se e com ela foi-se a esperança de pôr um ponto final na guerra que graça no continente europeu. Aliás, aquilo a que se assistiu e que ainda assiste é a uma intensificação dos combates, com recurso crescente a armamento mais destruidor, maiormente por parte do invasor, que tem sido acompanhado por um progressivo menor apoio da comunidade internacional ao invadido. Por seu turno, o que começou por ser uma ação punitiva na faixa de Gaza dirigida contra uma organização terrorista que atacou em solo israelita, também depressa extravasou fronteiras, atingindo o Líbano e a Síria, colocando cada vez mais frente a frente Israel e o Irão. Mas mais, estes conflitos, para além do seu potencial de alargamento, ainda ditaram ao longo do ano uma crescente clivagem do mundo em 2 grandes blocos, um liderado pelos Estados Unidos da América com a União Europeia e o Japão, e o outro pela China com a Rússia e o Irão, o que tem afetado os fluxos turísticos e que fez com que haja algum receio em viajar para muito longe de casa. Com o eixo turístico mundial em deslocação para a região da Ásia-Pacífico via Extremo Oriente, tudo isto não bafejou, muito menos estimulou o turismo ao longo de todo o ano.
O segundo ponto negativo foi o marcar passo relativamente à ação climática, ou se quiser, à sustentabilidade ecológica e ambiental, que se fez e que se faz notar pelo cada vez maior número e com maior frequência e maior devastação provocada das catástrofes naturais, que, por essa razão, são, a cada dia que passa, um dos fatores que condicionam sobremaneira os fluxos turísticos e que impactam negativamente nos destinos e, com isso, nas economias, que é o mesmo que dizer na vida de centenas e centenas de milhões de pessoas. Acresce a esta situação o total falhanço da comunidade internacional em cumprir com todas as metas de sustentabilidade que a ciência nos tem dado e para as quais nos tem alertado, bem expressa nos não resultados obtidos nas várias COPs. Mais um ano que vai encerrar com o medonho título de mais quente da história e que nos coloca mais próximos do ponto de não retorno da distribuição dos ecossistemas, dos habitats do planeta, no fundo daquela que é a nossa única casa. À beira do abismo, a humanidade está conscientemente a dar grandes passos em frente. E perante este quadro, não é de estranhar que o turismo tenha sido bastante afetado ao longo de 2024. O terceiro e último fator que destaco como negativo é a manutenção da escassez de mão de obra no turismo. Ao invés do que era normal e até mesmo tradicional, os diferentes setores turísticos não estão a conseguir atrair e mesmo reter talento, recursos humanos, o que tem motivado uma degradação da qualidade da oferta turística a nível global. Escusado é dizer que este é claramente um ponto que obriga, que exige uma profunda reflexão por parte de toda a comunidade turística mundial. E embora não sendo homogéneo e sendo até motivado por razões diversas, consoante a região do globo onde nos encontremos, a escassa atratividade das profissões turísticas deve ser motivo maior de preocupação. É que, como assistimos ao longo de todo este ano, em muitos locais, em muitos destinos, essa carência está a ser cumprida à custa e cuidada à custa de imigração, à custa da importação de mão de obra, o que se resolve o problema a uns, isto é, quem recebe, desfalca outros, quem vê partir, quem fica com falta, mas igualmente também acaba, num prazo mais curto, por desvirtuar o produto e o serviço de quem contrata, pelo menos até a formação e a qualificação ministradas começarem a produzir resultados, os quais, em caso de regresso à origem, também acabam por distorcer a realidade local. Quando a genuinidade é um dos gatilhos que leva à preferência por parte dos turistas, estes desvirtuamentos acabam por ser ou por contribuir negativamente para o desenvolvimento turístico, numa atividade que, não me canso de o repetir, é feita por pessoas e para pessoas. E, portanto, claramente, 2024 foi o ano em que o turismo marcou passo neste particular e nesta carência. Em conclusão, as guerras, o falhanço na ação climática e a escassez de recursos humanos foram e são aspectos que puxaram para baixo o ano turístico de 2024. Na próxima semana, o Turismo em Destaque retomará o seu dia habitual, às terças-feiras. Até lá, tenham um feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz, com muitos sucessos pessoais e profissionais. Recorde que pode continuar a colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programa-turismoemdestaque@gmail.com. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like e carregue no botãozinho preto que está aqui mesmo por baixo da minha imagem para subscrever o meu canal, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para rever ou rever os meus comentários.